São Bento era natural de Núrcia, antiga sede episcopal da Úmbria, e descendente de uma família notável, nascido por volta do ano 480. O nome de seu pai era Eutrópio e o de seu avô, Justiniano. Quando ele estava apto para os estudos superiores, foi enviado por seus pais para Roma e lá colocado na escola. Ele, que até então não sabia o que era o vício e tremia à sombra do pecado, ficou extremamente chocado com a licenciosidade que observou na conduta de alguns jovens romanos, com os quais foi obrigado a conversar. E ele mal viu o mundo, resolveu dar o eterno adeus para ele, para não se enredar em suas armadilhas. Bento deixou Roma e fez o melhor caminho para os desertos. Sua ama, Cirila, que o amava com ternura, seguiu até Afilum, a 30 milhas de Roma, onde encontrou meios de se livrar dela, e prosseguiu sua jornada sozinho até as montanhas desérticas de Subiaco, a 40 milhas de Roma. É uma cadeia de rochas estéril e hedionda, com um rio e um lago no vale. Perto desse local, o santo encontrou um monge de um mosteiro vizinho chamado Romanus, que lhe deu o hábito monástico, com instruções adequadas, e o conduziu a uma caverna profunda e estreita no meio dessas montanhas, quase inacessível aos homens. Nesta caverna, agora chamada de Santa Gruta, o jovem eremita escolheu sua morada, e Romanus, que guardava seu segredo, trazia-lhe de vez em quando pão e outras provisões semelhantes, que ele retirava de suas próprias refeições, e deixava-os descer ao santo recluso com uma corda, pendurando um sino na corda para avisá-lo. Bento parecia ter cerca de 14 ou 15 anos quando veio para Subiaco. São Gregório Magno diz que ele ainda era uma criança. Ele viveu 3 anos dessa maneira, conhecido apenas por Romanos. Mas Deus se agradou de manifestar seu servo aos homens, para que resplandeça como luz para muitos. Em 497, certo padre piedoso daquele país, enquanto preparava um jantar para si no domingo de Páscoa, ouviu uma voz que dizia: Você está preparando um banquete para você, enquanto o meu servo Bento, lá no Subiaco, está aflito de fome. O padre imediatamente partiu em busca do eremita e com muita dificuldade o encontrou. Bento ficou surpreso ao ver um homem vir até ele, mas antes de entrar em conversa, desejou que orassem juntos. Assim os santos se reconhecem. Eles então discursaram por algum tempo sobre Deus e as coisas do céu. Por fim, o padre convidou o santo para comer, dizendo que era dia de Páscoa, no qual não é razoável jejuar. Embora Bento lhe respondesse que não sabia que era um dia de grande solenidade, nem é de admirar que algum jovem não tivesse sido familiarizado com o dia da festa, que não era observado na época por todos no mesmo dia, ou que ele não deveria entender o ciclo lunar, que naquela época era conhecido por muito poucos, né? Se eu te perguntar aqui hoje, qual que é o dia da Páscoa desse ano? Se você é leigo, como era o pequeno Bento, eu diria que 99,9% tem chance de não saber. Se você é padre, só se você tiver preparado alguma coisa para Páscoa, né? Que tem a proclamação, mas nem, assim, a gente não lembra, né? Depois da refeição, imagina então ele lá sem celular, sem nada, né, para saber a data da Páscoa. Então, realmente, é de se acreditar assim, que ele não saberia que era o dia de Páscoa. Depois da refeição, o padre voltou para casa. Pouco depois, certos pastores descobriram o santo perto de sua caverna, mas a princípio o tomaram por uma fera, pois ele estava vestido com peles de animais, e eles imaginaram que nenhuma criatura humana poderia viver entre aquelas rochas. Foi aí que nasceu o lobisomem, a lenda do lobisomem. Quando o acharam que era um servo de Deus, o respeitaram muito, e muitos deles foram movidos por seus discursos celestiais a abraçar com fervor um curso de perfeição. A partir desse momento ele começou a ser conhecido, e muitos o visitavam e traziam-lhe sustento que ele aceitava, em retribuição pela qual ele nutriu suas almas com instruções espirituais. Embora vivesse isolado do mundo, ainda não estava a salvo dos assaltos do tentador. Para onde quer que voemos, o diabo ainda nos persegue, e carregamos um inimigo doméstico dentro de nossos próprios peitos. São Gregório relata que, enquanto São Bento estava empregado na contemplação divina, o demônio se esforçou para afastar sua mente dos objetos celestiais, aparecendo na forma de um pequeno pássaro preto, mas que, ao fazer o sinal da cruz, o fantasma desapareceu. Depois disso, pelos artifícios desse inimigo inquieto, a lembrança de uma mulher que o santo havia visto anteriormente em Roma ocorreu-lhe na mente e afetou tão fortemente a sua imaginação que ele foi tentado deixar o seu deserto. Mas, enrubescendo com uma sugestão tão vil do inimigo, ele se jogou sobre algumas sarças e urtigas que cresciam no lugar onde ele estava, e rolou-se muito tempo nelas até que seu corpo ficasse coberto de sangue. As feridas de seu corpo acalmaram todas as inclinações desordenadas, e sua dor extinguiu a chama da concupiscência.
Esta vitória completa parecia ter subjugado perfeitamente aquele inimigo, pois ele não se viu mais molestado com seus assaltos. A fama de sua santidade, sendo espalhada no exterior, ocasionou vários a abandonar o mundo e a imitar seu modo de vida penitencial. Algum tempo depois, os monges de Vicovara, com a morte de seu abade, lançaram-se sobre ele para que ele o sucedesse, né? Bento XVI, eu falo Bento XVI. Eles estavam muito relutantes, né, em assumir. Ele estava muito relutante em assumir esse encargo, que ele recusou com espírito de sincera humildade, a amada virtude que praticara desde a infância, e que era o prazer do seu coração, e é o deleite de um Deus humilhado até a cruz por amor de nós. O santo logo descobriu por experiência que suas maneiras não combinavam com a sua justa ideia de um estado monástico. Certos filhos de Berral, entre eles, levaram a sua aversão ao ponto de misturar o veneno com seu vinho. Mas quando, de acordo com o seu costume, antes de beber, ele fez o sinal da cruz sobre o copo, que quebrou como se uma pedra tivesse caído sobre ela. Deus vos perdoe, irmãos, disse o santo, com a sua habitual mansidão e tranquilidade de alma. Agora vocês veem que não me enganei quando lhes disse que seus modos e os meus não concordavam. Eles tentaram matar ele e falaram assim, vocês podem ver que a gente não se dá muito bem, né? Ele, portanto, retornou ao Subiaco, deserto que logo povoou de monges, para os quais construiu 12 mosteiros. Colocou um superior em cada um deles. Em um desses 12 mosteiros vivia um monge, que por preguiça negligenciou e detestou o santo exercício da oração mental, de modo que, depois de terminada a salmodia, ou ofício divino, ele todos os dias deixava a igreja para trabalhar. Era para ele rezar, ele ia trabalhar, enquanto seus irmãos estavam ocupados nesse santo exercício da oração. Pois, por essa oração privada na igreja após o ofício divino, São Gregório significa meditação piedosa. Esse monge preguiçoso, ele é chamado de preguiçoso, o que queria trabalhar era o preguiçoso. Começou a corrigir sua falta com a advertência caridosa de Pompeu, seu superior. Mas, depois de 3 dias, recaiu em sua antiga preguiça. Pompeu falou com São Bento, o qual disse, eu mesmo vou corrigi-lo. Então imagina o que ele vai fazer, né, com esse jovem monge preguiçoso. Tal era de fato o perigo e a enormidade dessa falha a ponto de exigir o remédio mais eficaz e mais rápido, pois é somente pela oração assídua que a alma é enriquecida com a abundância da água celestial das graças divinas, que produz nela o fruto abundante de todas as virtudes. Se considerarmos o exemplo de todos os santos, veremos que a oração foi o principal meio pelo qual o Espírito Santo santificou suas almas, e que eles avançaram em perfeição na proporção de seu progresso no Espírito Santo de oração. Se isso for negligenciado, a alma torna-se espiritualmente estéril, como o jardim perde toda a sua fecundidade, toda a sua beleza, se a bomba não levantar um suprimento contínuo de água, o princípio de ambos. Veja que no domingo passado, ontem, terceiro domingo da quaresma, foi esse o evangelho e a oração, falando, né, que é a oração que nós devemos nos armar e na coleta, pedindo a Deus que nos arme com esse poder e nos proteja com a sua destra para nós vencermos o inimigo. E Nosso Senhor estava fazendo aquela comparação de que, né, tem alguém forte na casa e vem alguém mais forte do que ele, ou seja, os espíritos malignos são mais fortes do que nós, né? E se ele conseguir amarrar o dono da casa, ele vai e saqueia ela e dispersa os seus despojos, ou seja, divide, né? Cada membro vai para um demônio aí, né? Então por isso que nós temos que nos armar com a oração. São Bento, deplorando a desgraça e a cegueira desse monge, apressou-se ao seu mosteiro, e chegando-se a ele no final do ofício divino, viu um menino conduzindo-o pela manga para fora da igreja, uma visão que ele teve. Depois de 2 dias de oração, São Mauro viu o mesmo. Mauro era o discípulo, né, principal de São Bento. Mas Pompeu não pôde ter essa visão, pela qual foi representado que o demônio retira os homens da oração, para que, estando desarmados e indefesos, possam facilmente fazer uma presa. No terceiro dia, São Bento, encontrando o monge ainda ausente da igreja no momento de oração, golpeou com a vara. Imagina, ele está lá indo trabalhar e pensando, leva uma varada nas costas. E por essa correção, o pecador foi libertado da tentação. Então, o que você menos poderia esperar, né? Que São Bento ia chegar lá, fazer um exorcismo solene, que não sei o que tem, é conversar com ele, convencer por argumentos, né? E a santa imitação, não. Ele, né, deu uma surra no menino e ele acabou a tentação. São Bento governou também um mosteiro de freiras, situado perto de Monte Cassino, como é mencionado por São Gregório Magno. Ele fundou uma abadia de homens em Terracina e enviou São Plácido à Sicília para estabelecer outra naquela ilha. Embora ignorante do aprendizado secular, ele foi eminentemente reabastecido com o Espírito de Deus e uma ciência experimental das coisas espirituais. Por isso, ele é dito por São Gregório Magno ter sido inteligentemente ignorante e sabiamente iletrado.
A partir de alguns quadros muito antigos de São Bento e de antigas inscrições, Mabilon prova que esse santo foi iniciado nas ordens sagradas e ordenado diácono. Vários modernos dizem que ele era um padre, mas como observa Muratori, sem fundamento, ou seja, não foi padre. E se os modernos dizem, é um grande indicativo de que ele não foi mesmo. Pelo relato que São Gregório nos deu de sua vida, parece que ele pregou algumas vezes em lugares vizinhos, e que, uma caridade sem limites, abrindo sua mão, ele distribuiu entre os necessitados tudo o que tinha na terra. Olha só que bonito, para depositar todo o seu tesouro no céu. Então ele perdeu, né, lá as coisas que ele estava investindo na bolsa de valores, né, fazendo um investimento lá no céu. São Bento, possuindo perfeitamente a ciência dos santos e sendo capacitado pelo Espírito Santo para ser o guia de inúmeras almas nos caminhos mais sublimes da perfeição cristã, compilou uma regra monástica, que por sabedoria e descrição São Gregório Magno preferiu a todas as outras regras, e que mais tarde foi adotada por algum tempo por todos os monges do Ocidente. Então, já não foi alguns, né? Foram todos. Baseia-se principalmente no silêncio, na solidão, na oração, na humildade e na obediência. São Bento chama sua ordem de uma escola na qual os homens aprendem a servir a Deus, e sua vida foi para seus discípulos um modelo perfeito para sua imitação e uma transcrição de seu governo. Sendo escolhido por Deus como outro Moisés para conduzir almas fiéis à verdadeira terra prometida, que é o reino dos céus, ele foi enriquecido com eminentes dons sobrenaturais, mesmo os de milagres e profecias. Ele parecia, como outro Eliseu, dotado por Deus com poder extraordinário, comandando toda a natureza, e como os profetas antigos, prevendo eventos futuros. Ele muitas vezes elevou a coragem de seus monges, e confundiu os vários artifícios do diabo com o sinal da cruz. Moveu a pedra mais pesada da construção de seu mosteiro com uma breve oração, na presença de uma multidão de pessoas. E também levantou à vida um noviço que havia sido esmagado pela queda de um muro no Monte Cassino. Ele predisse com muitas lágrimas que esse mosteiro deveria ser profanado e destruído, o que aconteceu 40 anos depois, quando os lombardos demoliram o mosteiro por volta do ano 580. Acrescentou que mal conseguira obter de Deus que os habitantes fossem salvos. Era estritamente proibido pela regra de São Bento para qualquer monge comer fora de seu mosteiro, a menos que estivesse a tal distância que não pudesse voltar para casa naquele dia. E esta regra de São Gregório era inviolavelmente observada. De fato, nada mais perigosamente envolve monges no comércio do mundo. Nada mais enerva neles a disciplina de abstinência e mortificação do que comer e beber com seculares no exterior. São Gregório nos diz que São Bento soube por revelação a culpa de um de seus monges, que aceitou um convite para tomar um refresco, quando ele estava no exterior a negócios. O mensageiro, que trouxe 2 garrafas de vinho como um presente ao santo, e escondeu uma delas, né, foi-lhe lembrado que se precavesse de beber da outra, na qual depois encontrou uma serpente. Olha isso aqui, nós já temos todos os eventos que estão relatados naquela medalha de São Bento, né? Essa medalha de São Bento não foi, pelo menos não que eu tenha encontrado alguma coisa a esse respeito, né? Não tem sido cunhada por São Bento, nem que ele tenha usado ela. Isso foi encontrado mais na Idade Média, uma inscrição na parede, na parede de um mosteiro, que os exorcistas viam que lá os demônios não entravam. E eles viram que estava no poder dos caracteres dessa medalha, né? No caso daquela inscrição. Depois foi colocada na medalha, frente e verso. E na medalha de São Bento, nós vemos então atrás a cruz, né, de São Bento, que ele usava, sempre com caracteres, né, de frases em latim, né, a cruz sagrada seja Milux, crux sacra sit milux, non draco sit medux, vade retro sata, nunca soade miquivana, sut malique libas, ipse venena bibas. É a oração que todo mundo conhece em português. Mas no anverso, né, na frente, na face da medalha, tem um monge, que é claramente São Bento, e uma inscrição, né? Se eu me recordo bem, assim, tá falando que a cruz sancta patris benedicti, a cruz santa do nosso pai Bento, que tá no verso, né, da medalha. Eius nobis presentia inobito nostro presentia muniamur. Então essa cruz do nosso pai Bento seja presença na hora do nosso óbito, né, da nossa morte. E aí tem então, nessa gravura, ao lado, acho que é ao lado esquerdo que está o corvo, né? Não, ao lado direito está o corvo e ao lado esquerdo lá a garrafa ou a taça de vinho com a serpente. Foi por causa disso. Então o que nós podemos tomar disso? Né? Que o demônio pode tomar várias formas, por exemplo, a tentação aqui na forma de um corvo ou de um menino ou então de uma mulher, né, para seduzir São Bento. Que nós temos que recorrer à oração para vencer isso e principalmente o sinal da cruz. Eu acho que vai relatar aqui no final. Isso. Eu vou continuar.
Foi lembrado que se precavesse de beber a outra, né, na ocasião encontrou a serpente. Um dos monges, depois de pregar para suas freiras, aceitou alguns lenços delas, que ele escondeu em seu hábito, mas o São Bento, ao retornar, o reprovou por seu pecado secreto, contra a regra da santa pobreza. Um noviço diante dele foi tentado com pensamentos de orgulho por causa de seu nascimento. O santo descobriu o que se passava em sua alma e pediu-lhe que fizesse o sinal da cruz em seu peito. Olha só, então assim aconteceu. Ele venceu o orgulho, ele fez o sinal da cruz no peito. E até hoje todos nós fazemos o sinal da cruz, né, as completas, né? Quando se diz assim, converte nos Deus salutaris nostri, a gente faz o sinal da cruz no peito, para vencer o orgulho, né? E antes disso teve o confítere, enfim, a absolvição. E essa medalha, né, não vale a pena dizer que tem que ser abençoada na bênção antiga. Mas por que é a bênção nova? A bênção nova é uma bênção, né? Ainda mais se o padre fizer o sinal da cruz, que não está previsto. Mas é porque sempre fala assim, abençoe a pessoa que vai usar, mas nunca exorciza e, e abençoa o objeto, né? Sendo que o ritual antigo fazia assim. E a bênção, essa bênção da medalha de São Bento ela é especial porque ela carrega ela com um exorcismo, né? Que algumas outros sacramentais não têm. Enfim, a morte desse grande santo parece ter acontecido logo após a de sua irmã Santa Escolástica, e no ano seguinte a sua entrevista com Tótila. Ele predisse isso aos seus discípulos e fez com que sua sepultura fosse aberta 6 dias antes. Feito isso, adoeceu com febre, e no sexto dia seria levado para a capela, onde recebeu o corpo e o sangue de Nosso Senhor. E tendo dado suas últimas instruções aos seus discípulos tristes, de pé e apoiado por um deles, com as mãos levantadas, expirou calmamente em oração no sábado, dia de Nossa Senhora, né? 21 de março, provavelmente do ano 543, e de sua idade o 63º. Eu vejo que nós ainda guardamos neste dia 21 de março. Parece que o calendário novo é em junho, tendo passado 14 anos no Monte Cassino. A maior parte de suas relíquias ainda permanece naquela abadia, embora alguns de seus ossos tenham sido trazidos para a França, por volta do final do século VII, e depositados na famosa abadia de Fleury, que por causa disso, há muito tempo leva o nome de São Bento. Foi fundada no reinado de Clovis II, por volta de 640, e pertence atualmente à congregação de São Mauro.